E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão da prova da FUVEST. O tema é calorimetria e a questão ela é muito bonita. Atenção. Uma caixa d'água C com capacidade de 100 litros é alimentada através do registro R1 com água fria a 15 graus Celsius. Então veja, por esse registro R1 entra uma quantidade de água a 15 graus Celsius. Vou deixar anotado aqui já, ó. Então a água que entra aqui por cima, ela entra a 15 graus Celsius. Pronto, deixa marcado aqui. Tendo uma vazão regulada para manter sempre constante o nível de água na caixa. Essa informação também é importante, veja só. Então, ele fala que esse registro aqui ele regula a entrada de água a fim de manter o nível aqui da caixa sempre constante. Uma bomba B retira 3 litros de água por minuto da caixa. Então veja, tá vendo essa bomba B aqui? Então ela vai tirar 3 litros. Então vamos colocar aqui, veja só. Você tem aqui, ó, na saída aqui, ó, entrando aqui pela bomba, ela vai capturar 3 litros de água por minuto. Vou deixar anotado aqui. Muito bem. E depois os faz passar por um aquecedor elétrico A. Veja aqui na frente em vermelho, tem um aquecedor. Então esses 3 litros de água a cada minuto passa por aqui. Inicialmente está desligado, tudo bem, vamos lá. Agora veja, ao ligar-se o aquecedor, a água é fornecida à razão de 2 litros por minuto através do registro R2. Então veja, aqui ó, passa pela bomba 3 litros, passa pelo aquecedor 3 litros, cuidado, ó, então a mesma quantidade aqui, 3 litros, só que aí você nota que tem aqui uma divisãozinha, né? Um nozinho aqui, vamos dizer, né? Então, desses 3 litros a cada minuto, 2 deles vão para o registro R2. Então, aqui, ó, vão sair 2 litros de água a cada minuto por aqui. Então, vai restar 1. E aí, o que vai acontecer? Ele vai dizer agora, ó. E aí, ele fala assim, enquanto que o restante, veja, da água aquecida, retorna à caixa para não desperdiçar energia. Então, dos 3 litros que chega aqui, como eu te mostrei, 2 vai para o registro R2 e 1 litro retorna. Vamos colocar aqui, então, olha lá, volta 1 litro aqui por cima, tá legal? 1 litro a cada minuto. Muito bom. Beleza. Aí ele fala assim, ó. Bom, no momento em que o aquecedor que fornece uma potência constante, por favor, outra informação relevante, grifa aqui, importante, ó. O aquecedor fornece uma potência constante. Na hora que esse aquecedor começa a funcionar, veja, a água que entra nele a 15 graus sai a 25. Então, logo no comecinho aqui, tá vendo o aquecedor vermelho? Ele recebe 3 litros de água a 15 graus, e quando terminar de passar por esse aquecedor, ela sai a 25, tá certo? Muito bem, legal. Aí ele fala assim, ó, a partir desse momento, a temperatura da água da caixa passa então a aumentar, porque tem um sistema de realimentação. Percebe? Aquele retorno da água e a posterior mistura começa a modificar a temperatura da caixa, aumentando. Muito bem. Só que ele diz que isso vai se estabilizar depois de algumas horas. Tá bom. Desprezando perdas térmicas, determine, após o sistema passar a ter temperaturas estáveis na caixa e na saída para o usuário externo, ele pergunta então, qual é a quantidade de calor que, em joules, fornecida a cada minuto pelo aquecedor. Letra B, a temperatura final T2 da água que sai pelo registro R2. Então aqui a água está a uma temperatura T2. E finalmente, a temperatura final TC da água da caixa. Legal? Então a questão bem bacana, já dá para perceber pela própria leitura do texto, tem algumas situações que a gente tem que analisar. Vamos começar então? Olha só,
Então, começando ali com a quantidade de calor fornecida a cada minuto pelo aquecedor. Vamos então pensar aqui no aquecedor. O que ele está fazendo? Bom, primeiro, eu representei aqui o aquecedor e a gente sabe que essa bomba ela vai retirar lá da caixa 3 litros. Então, ó, desce aqui 3 litros. Esses 3 litros de água a cada minuto passa pela bomba e vai agora entrar aqui pelo aquecedor. 3 litros por minuto. E esse aquecedor, ele vai receber esses 3 litros e vai aumentar a temperatura desses 3 litros de água a cada minuto, que vai sair por aqui depois. Muito bem, e a primeira informação que ele fala sobre o aquecedor, ainda quando o aparelho começa, no início que ele foi ligado, ele fala que quando começa a funcionar, a água entra a 15 e sai a 25. Isso é no começo, tá? Então veja só, a primeira situação, a primeira água que chega aqui, ela chega a 15 graus Celsius e depois de aquecida sai a 25 graus Celsius. Você percebe que há um aumento de 10 graus Celsius na temperatura da água. Muito bem. Agora, veja que coisa interessante. É claro que depois a temperatura aqui vai aumentar, não vai ser mais 15, aqui também não vai ser mais 25, vai aumentar. Mas existe uma relação entre essas duas temperaturas. E isso a gente pode entender no texto. Em que parte do texto você vai entender isso? Veja, ele falou que o aquecedor ele fornece uma potência constante. Bom, o que isso significa, gente? Se ele fornece uma potência constante, a gente sabe que ele vai aquecer essa água, esses 3 litros de água, sempre do mesmo jeito. Isso é ter potência constante. Quer dizer, a variação de temperatura que a água vai sofrer vai ser sempre a mesma, porque a potência é constante. Então, espera um pouquinho. Se no início da operação a variação de temperatura foi quanto? Olha, se a água entra no aquecedor a 15 e sai a 25, você concorda que o aumento de temperatura é de 10 graus Celsius? Sim. Agora eu te pergunto assim, futuramente, por exemplo, quando a temperatura aqui for 20 graus, eu estou chutando, tá? Quanto que você acha que vai ser a temperatura da água ao passar pelo aquecedor? Você concorda que vai ser 30? Por quê, professor? Porque como a potência é constante, ele aquece a água sempre do mesmo jeito. Quer dizer, se no começo ele deu um aumento de 10 graus Celsius de temperatura para a água, em qualquer momento dele, ele sempre vai fazer isso. Ele vai aumentar a temperatura de 10 graus Celsius. Isso é ter potência constante. Então, por exemplo, se a água aqui porventura chegar a 22 na entrada do aquecedor, qual vai ser a temperatura na saída? 32. Isso é ter potência constante, é proporcionar sempre o mesmo aumento de temperatura. Tá legal? Então, o que a gente pode pensar para resolver então o item A? Bom, a gente vai fazer assim, ó. A gente sabe que esse calor é um calor que foi responsável pela variação de temperatura da água, não é isso? Então é um calor sensível. Então aqui na letra A gente usa a expressão do calor sensível, o famoso Q macete. MC delta T. Muito bem. Aí como é que vai ficar isso? Ó, quantidade de calor eu não sei. Agora veja que eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a quantidade de calor a cada 1 minuto. Porque é o que ele pede. Veja, a quantidade de calor fornecida, olha só, a cada minuto. Então, olha, vou marcar aqui, ó, isso vai ser calculado a cada 1 minuto. O que nós sabemos que acontece a cada minuto? Veja, olha o desenho de novo aqui. A cada 1 minuto, o que acontece? O aquecedor recebe 3 litros de água. Então, veja, a massa de água, bom, você sabe, o volume é 3 litros, a densidade da água é 1 quilo por litro. Então, 3 litros de água é o mesmo que você dizer 3 quilogramas de água, tá certo? Vamos colocar aqui, ó. 3 quilogramas, muito bem. Depois eu vou acertando aqui as unidades. Eu vou até deixar a unidade com outra cor para a gente ver se precisa fazer algum ajuste, tá certo? Muito bem. Vezes
Agora, calor específico da água está aqui embaixo, ó. 4 joules por grama grau Celsius. Então fica 4, vamos pôr a unidade? Joules dividido por grama grau Celsius. Muito bem. E a variação de temperatura? Aí que tá, né? O aquecedor tem potência constante, então a gente viu que ele sempre vai proporcionar um aumento, uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Então o delta θ é 10, a unidade, graus Celsius, coloca aqui, ó. E aí você tem que graus Celsius aqui em cima elimina graus Celsius aqui embaixo. Grama aqui, corta grama aqui, mas tem o K, não esquece que o K é 1000. Então, na verdade, essa quantidade aqui, essa massa, eu vou colocar 3.000 gramas, ó, grama corta com grama e sobra 3.000 porque é 3K, vezes 4, veja que o joule que vai sobrar é a resposta, tá? Vezes 10. Então, a unidade aqui é joule, porque sobrou o joule aqui, você notou isso? Então, a quantidade de calor vai ser... Aqui, gente, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Com mais 3 zeros, 120.000 joules. Essa é a quantidade de calor que o aquecedor fornece a cada minuto. Vamos lá, hein? A cada minuto ele faz isso. Muito bem, essa é a letra A. Tá legal até aí? Tranquilo? Maravilha. Vamos agora para a letra B. Olha só. Então, a gente sabe o seguinte, aqui pelo aquecedor vem 3 litros de água, 3 litros de água a cada minuto. Eu não vou colocar mais aqui por minuto, tá? Bom, aí acontece, lembra que tem a realimentação, né? Então, ó, desses 3 litros, ó, 2 litros vai para o registro R2. Vamos marcar aqui então, ó, aqui 2 litros... vai para o registro 2 e 1 litro vai retornar aqui por cima, ó. Então aqui, vamos pegar esse retorno aqui, 1 litro. Joia. E lembre-se que essa bomba, ela retira, olha lá, aqui, ó, ela retira 3 litros de água por minuto. Esse registro R1, lembra que entra água a 15 graus, tá bom? Veja lá em cima, a gente já viu isso aqui, ó, 15 graus, tá? Então, aqui entra água a 15 graus, vamos marcar aqui. Repare que ele não diz quantos litros de água passa por esse registro R1, mas agora você vai saber. Olha por quê. Tem um momento no exercício que ele fala que a vazão naquele registro R1 é regulada de tal forma a manter sempre constante o nível de água da caixa. Então veja só. Então esse nível de água aqui, ó, esse nível de água que eu estou mostrando para você aqui não pode baixar. Então veja, se a bomba retira 3 litros e aqui por cima chega a 1, é porque por esse registro R1 tem que vir 2 litros de água, porque daí no total se entra 2 por aqui mais 1 por aqui, é porque no total entrou 3. E aí se entra 3, sai 3, o nível de água não muda, tá bom? Então, por esse registro tem a entrada de 2 litros de água, isso é importante. Então essa é a primeira coisa que você tem que observar. Muito bem, agora o detalhe bastante interessante. Bom, ele pede para você achar a temperatura da caixa e a temperatura da água que sai pelo registro R2 aqui, após algumas horas, dizendo que após algumas horas vai estabilizar essas temperaturas. Então tá, vamos fazer uma coisa? Então vamos imaginar que chegou essa hora, a hora que estabilizou tudo. Nessa hora, eu vou definir a temperatura da caixa, vou chamar de TC. E a outra temperatura que ele pede, que é a temperatura com que a água sai aqui pelo registro. Então, essa água que passa pelo registro R2, ela tem uma temperatura T2. Agora eu te pergunto, de onde veio essa água? Essa água, ela veio daqui, na verdade, do aquecedor, né? Olha só, os 3 litros que passaram aqui pelo aquecedor estão com uma temperatura T2,
E aí, desses 3 litros que estão com a temperatura T2, 2 litros que estão com uma temperatura T2 vai para fora e retorna 1 litro com temperatura T2. E esse 1 litro com temperatura T2 é devolvido aqui por cima. Tá bom? Deu para entender? Não dei nó na sua cabeça não, né? Tranquilo? Então tá. Agora observa só. Essa água que chega aqui com uma temperatura T2, 1 litro, vai se misturar com essa água mais fria, 2 litros a 15 graus, e o resultado dessa mistura é que a temperatura da caixa vai ficar agora com uma temperatura TC, que ele quer determinar. E depois o que acontece? 3 litros dessa água a uma temperatura TC é capturado pela bomba. Então presta atenção, a bomba recebe 3 litros a uma temperatura TC. O que acontece? Aí essa bomba joga aqui na entrada do aquecedor 3 litros de água a uma temperatura TC. Então cuidado agora, presta atenção, lembre-se do aquecedor. Ó. O aquecedor, vou colocar aqui, ó, esse bloquinho vermelho aqui é o aquecedor. Veja que de um lado dele, isso é importante, ó, de um lado dele estão chegando 3 litros a cada minuto de água a uma temperatura TC. E por ele vai sair os mesmos 3 litros de água a uma temperatura o quê? T2. Agora você lembra que tem uma relação importante no aquecedor sobre a temperatura que chega e a temperatura que sai? Qual é mesmo? Lembra que a diferença de temperaturas entre a entrada e a saída do aquecedor tem que ser 10 graus Celsius, porque a potência dele é constante. Então, daqui a gente pode tirar o seguinte, eu não sei quanto que é o TC, ele está perguntando, eu não sei quanto que é o T2, mas eu sei que T2 é maior que TC, porque a água vai esquentar quando passar pelo aquecedor. Então eu sei que T2 menos TC, essa diferença de temperaturas tem que ser 10 graus Celsius. Isso é muito bacana, né, nesse problema, muito legal. Essa percepção é ela que vai decidir o problema, você vai perceber isso comigo. Tudo bem? Tranquilo então? O que eu faço agora? Agora a gente vai aqui, volta para essas misturas de águas aqui, ó, a uma temperatura T2, a outra está 15, né? Vamos temperar essa água, vamos dizer assim, né? Então, o que está acontecendo? Bom, vai ter aqui, na verdade, uma troca de energia entre a água que está a uma temperatura T2 e a água que está a uma temperatura a 15 graus. Então, vamos... E como essa troca de energia vai se dar somente entre essas duas águas, então a gente pode falar o quê? O princípio de trocas, né? Olha só, o calor cedido por uma quantidade de água, água mais quente, mais o calor recebido pela água mais fria, isso tem que ser igual a zero, porque a troca acontece somente entre os dois. Muito bem. Agora, o que vai acontecer com essa água que retorna a uma temperatura T2? Então, ela começa com T2 e termina com TC, depois da mistura. Então, vai ter uma mudança de temperatura. Então, o tipo de calor é sensível. Então, vamos usar o quimacete. Então, isso aqui é para a água que está com uma temperatura T2. Vou colocar aqui para você identificar que isso vai acontecer com a água que tem temperatura T2. E quem vai receber? Bom, essa água mais fria vai acabar recebendo calor. Então veja, também a temperatura dela muda. Então que macete para essa água mais fria, que está a uma temperatura de 15 graus. Só para identificar, não é necessário fazer isso. Isso é igual a zero. Vamos lá. Bom, a massa de água a uma temperatura T2 eu não tenho. Eu tenho indiretamente o volume. Mas a gente sabe que 1 litro de água é como se fosse 1 quilograma de água. Então eu vou deixar aqui como se fosse 1 quilograma. O calor específico da água é 4 joules por grama grau Celsius. E aqui, mesmo que eu saiba que aqui está em quilograma, eu vou até colocar aqui para você, ó. Vou deixar quilogramas. E o calor específico é o quê? 4 joules. Você vai perceber que eu não vou precisar converter, porque vai acabar cortando. Eu vou mostrar isso para você, ó. 4 joules por grama grau Celsius, tá bom? Vezes, agora vamos lá. E a variação de temperatura? Bom, olha só, essa água que entra T2, ela começa com T2 e termina com TC. Então, temperatura final TC
inicial é T2. Tudo bem? Agora o que macete para a água 15. Essa água 15, a quantidade dela é 2 litros. Então, ó, 2 litros é como se fosse 2 quilogramas de água. Muito bem. Calor específico da água, o mesmo. Tá? Olha lá, 4 joule por grama grau Celsius. Ó, vou colocar a unidade aqui colorida. Opa, joule, grama grau Celsius. Muito bem. Agora, cuidado com a variação de temperatura. Variação de temperatura aqui fica, olha lá, começa com 15 e termina com TC. Então, temperatura final, TC, inicial 15. Joia? Isso tem que ser igual a 0. Bom, aquilo que eu falei, ó, aqui eu nem precisava colocar 4, porque eu sei que vai acabar cortando. Se você dividir os dois lados aqui por 4 joule grama grau Celsius, ó, vai cortar esses caras aqui. O quilograma aqui vai cortar com o quilograma daqui. Então, podia ter deixado 1, não tem nenhum problema, tá? Porque está na mesma unidade. Então, o 4 cortou com 4 aqui, ficou 1 vezes TC menos T2, então fica o próprio TC menos T2, tá bom? Depois, aqui, 4 cortou, quilo cortou, ficou 2, ó, mais 2 vezes TC menos 15. Isso é igual a 0, tá bom? Agora, um detalhe aqui, ó. Quem é o TC menos T2? Olha, apareceu aqui em cima, naquela condição, ó, uma coisa importante. Lembra que T2 menos TC é igual a 10, né? Então, traz para cá, ó. Vamos usar isso aqui agora, tá? Olha só. Vamos trazer esse cara para cá. Vamos colocá-lo aqui, ó. Ó. Então, a gente sabe disso aqui. Só que aqui está ao contrário, aqui está TC menos T2, aqui está T2 menos TC. Quer dizer, se você manipular assim, ó, multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar assim, ó, menos T2, menos com menos fica mais TC, igual a menos 10. Então, posso dizer que o TC menos o T2 vale menos 10, tá bom? TC menos T2 é menos 10. E é justamente isso aqui, ó, TC menos T2 valendo menos 10, é justamente isso que apareceu aqui, ó. Olha aí que legal. Então, no lugar desse TC menos T2, já vou colocar menos 10. E aí, tranquilo, ó, vamos continuar a conta aqui embaixo, então, ó. Olha só. Traz aqui embaixo. Que beleza, olha o que vai acontecer, então, ó. Vejam só. Aqui, TC menos T2, quem que é mesmo? Isso, menos 10. Maravilha, né? Mais, vamos colocar aqui, ó. Mais 2 vezes, olha lá, 2 vezes TC dá 2TC. 2 vezes menos 15, menos 30. Isso é igual a 0. Olha só, menos 30 com menos 10, menos 40, então fica aqui 2TC é igual, ou então 2TC menos 40 é igual a 0. Passa o 40 para lá, então 2TC igual a 40. Então, a gente vai chegar à conclusão que TC é 20 graus Celsius. Olha aí, essa é a temperatura da caixa após estabilizar a temperatura. Bom, ele também pede a temperatura T2, mas isso é tranquilo, porque é só você voltar naquela condição de que T2 menos TC tem que dar 10. Então, como vai ficar isso aqui? T2, como TC é 20, vamos passar para lá o 20, né? Então, 20 menos 20 vai para lá com 20 positivo. 20 com 10, 30 graus Celsius. Olha aí, você consegue responder assim, tanto o item B como o item C. Tá legal? Maravilha? Então, essa foi uma questão bacana de calorimetria. Eu espero que você tenha curtido. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima.